Bem-vindos a mais um Araçatuba SA, temporada que começou em 2025, eu não canso de falar isso, já estamos em 2026. Esse é o episódio, se não me falha a memória, 24. É o número do nosso entrevistado. A gente é de uma geração que 24. Essa geração nova, assim, o que eles querem dizer com isso? As referências lá em casa com meus filhos não funcionam. Então, eu sou um solitário. A gente ri sozinho. Velho é difícil. Sempre na companhia desse velhinho aqui, Fabiano Junqueira. Antes de começar o programa, temos que agradecer aos nossos parceiros, a Esperta Moto, que oferece o programa e esteve conosco desde o primeiro episódio, e a gente é muito grato à família Esperta Moto. Todos os vendedores de todas as cidades, é Guararapes, é Penápolis, é Araçatuba, é Birigui, não, são muitas cidades, e o que a gente pode dizer é que um negócio bem estruturado, com relacionamento, com pessoas que vestem a camisa, sempre vai ser sucesso. Então a Esperta fica como exemplo pra gente. Grupo Laluce, que também é um parceiro de primeira hora, e todos os outros que anunciam com a gente. Fabiano, hoje temos aqui um membro do ILAM, estudioso, graduado, advogado. Eu nunca pensei que advogado fosse se tornar de fato liberal, nunca confiei muito nessa raça. Mas esse é um ponto fora da curva. E o gostoso sempre de conversar, nós vamos apresentar efetivamente nosso convidado, é que ele sempre esteve como pauta do dia ajudar o empreendedor a ter sucesso pagando menos impostos. No Brasil, nessa loucura que a gente vive, você nunca sabe efetivamente se está pagando certo ou se está pagando errado. Às vezes você está pagando muito e está pagando errado e ainda vai sofrer as consequências. Então, nesse labirinto fiscal, e sendo o assunto de 2026, porque já quando esse programa for ao ar, já vai estar valendo as novas regras. Tudo mudou. Tudo mudou. Estamos trazendo hoje, aqui para a nossa sala de entrevistas, aqui na Casa Valentina, Dr. Danilo Zaninello Silva. Danilo, seja bem-vindo. Conta um pouco da sua história. Você não é natural de Araçatuba, é natural de Presidente Prudente. E teve a jornada de vida do Danilo é fantástica. O dia que ele contar para você, você cai do cavalo. Mas conta pra gente, como é que foi até se formar advogado? Por que escolher a área tributária? Conta pra gente tudo. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez no projeto com o Rodrigo. E como advogado, preciso orientá-lo que talvez que a brincadeira do 24 seja o seu projeto, que vai receber um processo mais cedo do que os outros. Mas eu não falei que é ruim ou bom, não fui nada homofóbico. Olha, 24, eu ia botar uma gravata cor-de-rosa, eu não coloquei, mas tá bom. E é um prazer estar aqui. E é curioso porque, de fato, eu sempre tive essa busca por reduzir a tributação, porém, eu conheci o liberalismo de fato com o Rodrigo Dolfato. E eu sou extremamente grato ou ingrato por ele ter me mostrado isso, porque minha vida era muito mais fácil antes de conhecer tudo isso. Eu sou natural de Presidente Prudente, sou mais velho de 4 irmãos, vivi numa família bastante empreendedora, comecei a trabalhar desde cedo. E o empreendedorismo no Brasil, eu brinco que tem 2 tipos de empresários. Tem o empreendedor e tem o empresário. No meu conceito, qual a diferença? O empreendedor é aquela pessoa que está tentando fazer dar certo e na maioria das vezes erra. Mas o cara está na luta, ele tenta fazer. O empresário é aquele que entendeu a regra do jogo e já trabalha com gestão. Ele fez dar certo. E não é sobre tamanho, que o empreendedor é pequeno e o empresário é grande, porque tem muito cara pequeno que é muito bom de gestão. Mas o empreendedor ele é mais corajoso, ele é mais aventureiro e ele erra muito mais. Até tá na moda falar que já quebrei 3, 8, 15 vezes e o empreendedor se orgulha de falar que quebrou. E eu vivia numa família de empreendedores. E como todo empreendedor, o Estado é um vilão. Então o Estado está roubando seu dinheiro, o Estado está tomando seu negócio, o Estado não quer que você faça, é ruim ser empregador. E desde muito cedo eu sempre busquei alternativas para fazer uma otimização financeira, mesmo sem nenhum conhecimento tributário prático. Eu entrei
mais a fundo na questão tributária quando meu pai começou a trabalhar com importação, isso aí foi em meados de 2006. E quando o despachante aduaneiro me mandou a carga tributária de importação, eu falei, cara, é impossível ser esse imposto. É isso. O CMS não é 18? É. Mas, cara, se você fizer o valor da compra com 18, não vai dar esse valor. Ah, não, mas é que tem um reflexo da projeção de não sei o que. Eu falei, não, tá errado. Convenci meu pai e o despachante de fazer do jeito que eu queria. Obviamente, tomamos tinta. Mas ali eu comecei a entender um pouco de tributário, depois fui pesquisar as questões de estados, porque a gente trabalhava com muito produto com ST, então eu buscava em quais estados era interessante ter uma filial simplesmente para mandar nota para vender, sempre buscando reduzir custo, até porque a gente atuava num mercado com players muito grandes, e aí é difícil uma indústria pequena correr com players grandes, e aí, às vezes, alguns centavos que nós conseguíssemos economizar era o suficiente para fechar um contrato mais interessante, ou pelo menos para sobrar dinheiro no final do mês para pagar as contas. O direito nunca teve no meu panorama, meu pai sempre quis que eu fizesse direito. E foi uma faculdade que eu nunca quis. Eu sempre gostei de exatas. Até queria engenharia, na época o Prudente Engenharia era só integral, e eu trabalhava e tudo mais. Era inviável poder estudar e trabalhar por conta dos horários. E meu pai falou que se eu mudasse de cidade, eu não teria ajuda dele. Então, nunca cogitei. Me aventurei em algumas faculdades e eu acabei caindo no direito por conta do meu irmão mais novo, que quis fazer direito e falou, cara, vamos comigo, a gente passa no vestibular e você começa um pouco e larga mais uma faculdade. Topei a ideia, não foi exatamente o que eu fiz, fiz um ano e larguei a faculdade. Nesse meio tempo de mudança, terminei um relacionamento, namoro de alguns 6 anos mais ou menos, conheci a minha atual esposa. Teve algumas situações na minha vida que me incentivaram a buscar um rumo novo na minha vida e como eu já tinha começado direito, falei, quer saber? Vou tentar. No meio da faculdade me apaixonei pelo direito e como eu já tinha um pouco de conhecimento de tributário, obviamente era um tema que me chamava a atenção. E não tem como falar de gestão no Brasil sem falar de tributário. O empresário que não sabe quanto paga de imposto não sabe quanto tem de lucro. A verdade é essa. E ó que é difícil saber quanto paga de imposto. Muito. E tive a grande oportunidade do meu amigo João Zanata. À época ele trabalhava num grande escritório nacional. Fui pedir estágio para ele me ofereceu estágio. Só que eu queria estágio só para assinar carteirinha, não era para trabalhar. E aí houve um erro de comunicação, ele me obrigou a ir trabalhar. E era um escritório predominante tributário. Lá me formei, fiquei mais 3 anos como advogado. Esse escritório não tem nada a ver com o de São Paulo. É exatamente o escritório de São Paulo. É o escritório de São Paulo. É um dos maiores nomes de... Eu não tenho problema de falar qual foi, tá? Foi Nelson Williams, e aprendi muito lá dentro, sou muito grato por ter trabalhado lá. E foi pela Nelson Williams que eu vim para Araçatuba. Tá. Quem me trouxe para cá foi o Wilson Marinho, né, que à época era presidente da associação. Exatamente. Eu já fiz até uma homenagem, uma vez, uma gravação para ele, presidente da Ásia. Exatamente. Né, hoje está o nosso amigo, irmão, querido, membro do ILAN, o Marcelo Rocha, do grupo SRC. Exatamente. Vamos trazer ele aqui um dia para falar sobre mídia e tudo mais. Mas o Wilson Marinho me lembro, ele que era o seu maior fã. E eu também sou muito grato a ele, né, a toda a minha jornada. Eu que, como disse, vivi numa família de empreendedores. No final da minha faculdade, eu já não tinha mais recurso, então eu comecei literalmente a minha vida vindo para Araçatuba e o Wilson Marinho, ele não é que ele me empurrou, ele me jogou no mercado, aí me trouxe bons clientes, bons contratos e foi quem me ajudou a construir a minha carreira como advogado. Eu era um recém-formado e a idade não tão jovem também ajuda, porque ninguém quer contratar um jovem advogado, então a pessoa me via como advogado, ninguém sabia que eu tinha acabado de formar, isso ajudava bastante. E o Wilson Marinho me ajudou a explorar o mercado. Depois, obviamente, por uma questão de crescimento, optei por sair, fiz uma sociedade ainda com o João Zanata e em 2023 acabei optando por montar o meu escritório, começar a minha operação, aí mais focado no tributário. E graças a Deus, de lá para cá, muita coisa vem dando certo. E eu falo graças a Deus porque eu sou uma pessoa que tenho bastante fé e minha oração tem muito poder. Quando eu peço o que eu sei que vai dar problema, vem, e quando eu peço o que eu sei que vai ser bom, vem também com muita força. Então eu acredito muito na minha fé, até a história, o nome dos meus filhos é por conta de sonho, enfim. Danilo, para a gente encerrar esse bloco, me diga uma coisa.
existe no seu escritório, nós queremos falar de reforma fiscal e tudo mais, mas você ganhou uma ação, eu nunca entendi isso direito. Uma ação que é nacional, que é só seu escritório que pode... Como é que funciona isso? Explica um pouquinho, vê se você consegue... Eu até hoje não entendi, mas eu sei que é um negócio que é seu, como se fosse um direito exclusivo da DZSA. O direito exclusivo é da João Zanata. É que a época que foi distribuído eu era sócio lá, então eu tenho participação nessa ação. O que acontece? Na Nelson Williams foi uma das coisas que nós aprendemos, trabalhar com ação coletiva. Então o que acontece? Foi aí que veio a parceria com o Wilson Marinho. Nós distribuímos ações por entidades de classe e aí o pleito ganho aqui pela entidade de classe tem um reflexo em todos os seus representados. E aí uma dessas ações é uma ação que gerou uma repercussão muito boa, que recentemente tem sido muito discutida, que é o Sistema S dos terceiros, que poucas ações coletivas tiveram êxito. E a maioria delas é extremamente limitada. E a nossa tem uma abrangência bastante extensa. De prazo? De prazo, basicamente são todas iguais, é desde a liminar até a decisão do STJ, que se deu em 2024. Nós discutimos um período para trás, mas não é nada garantido, então isso depende de julgamento na decisão do tribunal. Porém, o que faz a diferencial é justamente essa repercussão de uma entidade de grande porte que facilita com que nós tenhamos acesso a empresas do Brasil todo. E tem muita empresa grande, nível nacional, que procura vocês porque esse é o grande lance. Tem muito dinheiro a ser ressarcido aos cofres da empresa? Existem vários cenários. Como era uma tese que muita empresa acreditou que era ganho, muita gente fez administrativamente e hoje precisa corrigir esse passivo, né? Já outras empresas, obviamente, não tiveram acesso e agora, que tem uma decisão que respaldam ele de fazer esse trabalho, tem buscado por conta disso. Perfeito. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco do Araçatuba SA. Vamos para o bloco mercado. A gente sabe que Araçatuba, por ter várias universidades de direito, e a Toledo é uma famosa aqui, então muitos advogados, é um mercado que tem muita concorrência. E eu queria, antes da gente entrar efetivamente no assunto reforma tributária, querer entender um pouquinho da DZSA no que tange aquilo que vocês veem nos comerciais aqui do Araçatuba SA, relação entre sócios. Por que focar a empresa tanto na questão tributária, que é pelo lado do empreendedor, como na relação contratual entre sócios? Mas explica pra gente isso no próximo bloco. Até lá! Empreender com sócio é desafiador? A sociedade não pode ser uma dor de cabeça. A DZSA Advogados Associados apoia empresários em todas as questões societárias, desde contrato social, acordos de sócios e até mediação de conflitos, garantindo segurança jurídica para que você foque no crescimento da sua empresa. Você sabe quais são as regras da sua sociedade? Se não, você precisa de suporte jurídico especializado. Fale com a DZSA e saiba como podemos ajudar você a proteger o seu negócio e preservar a sua sociedade. O Grupo LaLuce é um ecossistema completo de cuidado para a sua família. Com o Plano LaLuce, você garante assistência funerária 24 horas e tranquilidade em todos os momentos. A Brave Benefícios facilita o acesso à saúde e bem-estar. A Clínica Doutor da Saúde oferece atendimento humanizado, com consultas a valores acessíveis. E o Laboratório Lápis realiza exames rápidos e precisos, até com coleta em casa. Até seu pet tem proteção com o Mais Que Amigo Pet. Grupo LaLuce. Soluções completas para cuidar de quem você ama. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção?
Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. O Instituto Liberal da Alta Noroeste, ILA, forma mentes livres baseadas na razão e na responsabilidade individual. Inspirado na Escola Austríaca de Economia, promove cursos, grupos de estudo e debates sobre liberdade e ação humana. Por apenas R$100 por mês, você participa de uma comunidade que aprende, pensa e age livremente. ILA, liberdade, razão e ação humana como pilares da civilização. WhatsApp 18 991 46 12 38. Instagram, @Instituto ILA. Contato @institutoilan.org.br. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Nesse nosso episódio de número 24, trazendo aqui o Dr. Danilo Zaninello Silva, membro do ILAN, hoje primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo, membro graduado, guerreiro na luta pela liberdade de empreender e, obviamente, na ajuda de todos os empresários a pagar menos imposto possível. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi uma estratégia, uma readequação de propósito. O que foi essa sua guinada para a relação entre sócios? E eu pude usar do seu serviço, né, via Elite, para a gente transformar a empresa em SA, relação societária. Fala um pouquinho, pelo menos mata a minha curiosidade de quem nos assiste, sobre essa questão da relação com societária. Por que disso? Faltava isso no mercado? Rodrigo, é uma junção de vários fatores, né? Obviamente, o estudo nessa área sempre foi um estudo que eu gostei porque nasci numa família com muita gente entrando, fazendo sociedade, mudando negócio, e todo negócio começa com emoção e pouca razão. E quando você fala no direito societário, é muito além do que só as regras da sociedade. Seguinte, começamos uma sociedade nós três. E se eu não desempenhar e não for interessante para vocês? Como é que vocês me mandam embora? Quanto custa essa cota? E se 100% do dinheiro foi meu, como é que eu sou remunerado? E se for além? E se o meu nome no contrato social puder gerar de alguma forma alguma restrição por uma questão de repente política? Ou até eu quero investir em vocês, não quero pôr meu nome, mas eu quero ter a garantia de que a operação vai acontecer. Tudo isso são regras societárias. Porque no calor da emoção, vamos fazer, não que seja tão fácil conseguir o dinheiro, mas é fácil pôr dinheiro, vamos fazer, tá dando certo. E é difícil tanto quanto dá certo, também quando dá errado. Pô, deu muito certo, agora eu quero vender minha parte. A empresa não tem caixa para comprar, mas vocês não querem um sócio externo. Como é que me paga? Não quero mais trabalhar, quero aposentar. Estou feliz com, sei lá, o valuation da empresa. Ou no sentido contrário, estamos quebrando e agora tem um passivo. Só que é o seguinte, eu nunca pus a mão na gestão. Por que eu respondo por esse passivo? E tudo isso é possível de ser previsto num bom contrato empresarial. O contrato empresarial no Brasil, eles nos dá muita amplitude. Muita amplitude. Quando você diz muita até para amplitude, buscar alguns benefícios tributários. Ok, antes de falar disso, mas quando você fala muita amplitude, sim, existe um build to suit de contrato social para cada desejo de um grupo de sócios? Existe. E no Brasil nós temos um imposto para pagar imposto. Chama contador. Você é obrigado a pagá-lo. E o contador, para facilitar a sua vida, ele tem um modelinho de contrato social que ele te manda para assinar. Sim, exatamente. É ali que o fumo começa a entrar. Por quê? Não é, o nome já diz, é um contrato social, é a regra da sociedade. Não tem modelo. A sociedade de ninguém é igual a de ninguém. Só que, obviamente, para contratar um serviço especializado para isso, não vai ser os R$1.000 que o contador cobra para registrar um contrato social. Uma coisa que está em alta por conta de tecnologia são as startups, né?
Lógico que no Brasil chega mais atrasado, o berço, o celeiro disso é os Estados Unidos até hoje, começa aí esse movimento lá. E normalmente são empresas muito pequenas e normalmente elas começam com um investidor Anjo. aportando ali. E aí a gente tem formato de investidor anjo no Brasil, tem o mútuo conversível. E eu queria que você abordasse, porque não é só, né? Recentemente eu trombei com uma realidade que talvez eu tenha que usar numa startup que a gente está fazendo parte ali do vesting. E para mim também é novo isso, né? E as pessoas nem sabem da versatilidade que tem por conta disso que você acabou de falar. Exato. A própria questão, de repente, de uma SCP, Sociedade por Cota de Participação. Sim. Eu estou investindo numa startup, mas eu acredito só num produto da startup, eu não quero investir nela toda. Opa, então peraí, vamos criar parte do patrimônio, a gente cria uma regra nova, eu entro como sócio só nessa parte da operação. E aí, o mais lindo do SCP é que o sócio investidor não aparece. Em nada, não tem passivo declara nenhum. na Receita Federal, Sim, mas ele não tem nenhuma passivo responsabilidade nem passivo, de fato. E a própria SA, o brasileiro ele olha a SA e ele pensa para empresas que têm capital aberto na bolsa. Ele não entende. Isso seria legal, porque trata muito do meu sonho para Araçatuba. Você sabe que eu sou fazedor de SA, gosto. O nome do programa é Araçatuba SA. Tanto que eu gosto do assunto. E eu acho que esse nome fica como uma profecia. O dia que Araçatuba entender que toda empresa não precisa estar na bolsa para ser SA, tem um nome para isso, chama Empresa de Capital Fechado. SA de capital fechado. Quem está lá na bolsa, seguindo as regras da CVM, fazendo ofertas públicas, capital aberto. Está aberto por quê? Porque é público lá, o cara compra, que sai. Então esse é o diferencial. Mas explica um pouco para a gente as grandes vantagens das empresas SA, Danilo. Olha, obviamente a SA não comporta para aquela empresa que está começando uma padaria, né, e vai começar a operação ali. Primeira vantagem da SA. Os sócios, eles têm inicialmente nós teríamos dois grupos. O executivo, que não necessariamente é sócio, mas é quem opera a empresa, que pode ser profissional, mas nada impede também de ser sócios. E os sócios cotistas, que ainda assim podem ser sócios preferenciais, sócios ordinários, e no Brasil ainda tem um super preferencial, mas tem um único caso de uma companhia aérea que opera nesse sentido. E muda a regra de distribuição de lucro, muda a regra de voto. Só que aí que tá, quando você traz dessa forma, dá a impressão que é tudo muito complexo. Mas na verdade, a empresa limitada também tem regra de ata de sócio, que ninguém faz. Tem frequência de distribuição de balanço, que na verdade o cara vai lá, saca o dinheiro e o contador se vira depois para distribuir o lucro. As regras tributárias de uma SA e de uma empresa limitada são exatamente as mesmas. Isso é uma coisa legal de você explicar. A SA tem sim algumas questões burocráticas que são importantes você levar mais a sério, principalmente o registro de ata, o controle das ações, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é aquele negócio, é uma coisa que toda empresa deveria ter mesmo sendo uma limitada. E qual é a principal vantagem para uma empresa ser SA? Aprender a se organizar. Eu acho que fica esse ponto aqui gravado, eu queria que ficasse esse grifo nessa entrevista. A SA e a limitada não muda a questão tributária dela. A questão tributária é outra coisa, é outro assunto. A questão SA limitada é que a SA exige, pela natureza jurídica, um compliance muito forte. E poderia dizer assim... seria o ideal. Sim. Mas na prática também não exige. Exato, mas o ideal, quando tem sócios aportando capital, ela só vai ter respaldo se ela tiver um compliance muito forte. E uma das coisas que eu não sei você, mas acho que todo empresário, se parar e fizer uma autoanálise, vai dizer o seguinte: o bom de ter sócio é que quem tem sócio tem patrão. Sim. E aí você deve alguma coisa a alguém, que não é sua esposa, que não é alguém que você manda tá nervoso. Você tem que dar satisfação. E quando você tem que dar satisfação, a satisfação tem que ser explicadinha. Sim. E pior ainda, que eu já vivi nessa situação, de ser sócio minoritário. A responsabilidade ainda é maior. Exatamente. Porque você está tratando com a maior parte do investimento de outro. Exatamente. E você colocou a menor parte. Para mim, pessoalmente, foi a pior situação. Porque você fica com medo de algumas decisões. Exato. Porque quando é só o seu na reta, o português claro,
você é empreendedor. E o risco Você age na emoção. Você fica corajoso. Exatamente. A SA com outros investidores não te permite. Exato, Ela te perfeito. põe algumas limitações. Concorda que isso traz uma certa segurança pro negócio em si mesmo, pela Sim. própria natureza da coisa? E eu acho que muitas vezes é isso que falta nas nossas empresas. O próprio Fabiano trouxe a questão das startups. E tem sido muito comum em startups contrato de partnership para retenção de funcionário. Faz uma SA. Quer um partnership mais fácil que uma SA, sem precisar ficar alterando quem está entrando, quem está saindo, esperar o período de vesting para trocar o quadro social de todo mundo? Monta uma SA. Resolveu o problema de forma muito mais simples. E aí não vai dificultar, pelo contrário, o processo da SA é Você muito tá mais falando, simples eu já que um tô partnership. desenhando na minha cabeça aqui já. Eu já tô desenhando já, porque eu participo de 4 startups. Mas por trás tem uma holding. Então, uma holding SA, talvez um SCP com as outras startups. Então você começa a fazer, né, com esse bate-papo aqui, já vai abrindo a cabeça de várias possibilidades que vai ajudar no dia a dia depois e no futuro. Porque o problema de qualquer sociedade chama futuro. No começo, quando ninguém tem dinheiro, tá tudo fácil. bem. Tá tudo fácil, meu amigo. E a Bíblia depois trata muito disso, né? Do que o dinheiro é capaz de fazer na vida da gente. Depois que ele começa a entrar, é que as brigas vêm. E o pessoal acha que é muito difícil lidar com dívida. Não é. O difícil é lidar com dinheiro. Exato. Não é com dívida. Com dívida tá todo mundo desesperado, todo mundo trabalha. A hora que entra dinheiro, cara, aí você vê quem é quem. Exatamente. Exato. Aí você vê quem é quem. Exatamente. Nós vamos encerrando esse bloco e para o bloco Pimenta e Tendências, nós vamos entrar no assunto reforma tributária. Delícia. A pergunta que eu vou começar já soltando de cara é: alguém não vai quebrar, Danilo, em 2026? Responde isso no próximo bloco. Empreender com sócio é desafiador? A sociedade não pode ser uma dor de cabeça. A DZSA Advogados Associados apoia empresários em todas as questões societárias, desde contrato social, acordos de sócios e até mediação de conflitos, garantindo segurança jurídica para que você foque no crescimento da sua empresa. Você sabe quais são as regras da sua sociedade? Se não, você precisa de suporte jurídico especializado. Fale com a DZSA e saiba como podemos ajudar você a proteger o seu negócio e preservar a sua sociedade. O Grupo Laluce é um ecossistema completo de cuidado para a sua família. Com o Plano Laluce, você garante assistência funerária 24 horas e tranquilidade em todos os momentos. A Brave Benefícios facilita o acesso à saúde e bem-estar. A Clínica Doutor da Saúde oferece atendimento humanizado, com consultas a valores acessíveis. E o Laboratório Lápis realiza exames rápidos e precisos, até com coleta em casa. Até seu pet tem proteção com o Mais Que Amigo Pet. Grupo Laluce. Soluções completas para cuidar de quem você ama. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e sai de Moto Zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli SA é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli SA hoje e transforme sua empresa. O Instituto Liberal da Alta Noroeste, ILA, forma mentes livres baseadas na razão e na responsabilidade individual. Inspirado na Escola Austríaca de Economia, promove cursos, grupos de estudo e debates sobre liberdade e ação humana. Por apenas R$100 por mês, você participa de uma comunidade que aprende, pensa e age livremente.
Ilan, liberdade, razão e ação humana como pilares da civilização. WhatsApp 18 991 46 12 38. Instagram, @Instituto Ilan. Contato @institutoilan.org.br. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Nesse episódio que nós estamos trazendo o Danilo Zaninello, Dr. Danilo Zaninello, além de tudo, advogado do Ilan, já foi levar causa minha até o Supremo Tribunal Federal. Já fui ser jogado pelo Xandão, bicho. Você gosta de confusão, né, bicho? Confusão. E o Xandão, um tempo atrás de me julgar minha causa, liberdade de expressão, falou pros políticos. Você lembra disso? Achei até que tinha ganho. Usamos a citação dele no próprio processo. Quem não quer ser xingado não entra pra vida pública. Tem gravado isso na internet, se ele não mandou tirar. Aí, doutor Alexandre de Moraes, ministro, excelência, fez igual o Fernando Henrique. Rasgue tudo que eu falei, Paulo Rodrigo. Um abraço, Xandão, careca mais amado do Brasil. Mas e aí, doutor Danilo Zaninello? Alguém não vai quebrar com essa reforma tributária? Rodrigo, achei que você fosse responder. Quando fala em quebrar, é complicado, porque o Brasil vai. Sabe que a reforma me fez olhar para os tributos de outra forma e fazer estudos que eu nunca tinha me dado conta. Porque geralmente eu pego casos de empresa e vou analisar a cadeia tributária da empresa, vejo quanto que é o tributo médio que a empresa paga, mas nós nunca paramos para calcular de fato o tributo do consumo. A gente pega mais ou menos, qual que é a carga tributária do Brasil, olha a PIB, olha não sei o que lá, e é aí que vem a mágica. E eu sempre falei nas minhas palestras, o Brasil tem a carga tributária mais complexa do mundo, incontestável. Sem contestar. Mas não é a mais alta. Porém, de uns tempos para cá eu tenho feito uma análise diferente que tem me gerado a impressão de que nós já temos a carga tributária mais alta. E aí que tá, antes de você continuar, pensando o seguinte, todo mundo que faz essa análise, quero dedicar esse programa ao professor, vice-diretor, vice-reitor da Fundação Getúlio Vargas, professor Marcos Sintra, que sempre foi um idealista do imposto único e é uma pessoa que eu admiro muito, vamos trazer para Araçatuba. Vai ser um papo, vai ser maravilhoso ver vocês conversarem. Mas eu digo o seguinte, essa questão, não pagamos o imposto mais alto do mundo, eu tenho lá um certo pé atrás, eu vou dizer por quê. Eu sempre dou o exemplo da latinha de sardinha que chega no supermercado. Ela vem num caminhão, não vem? Quando o cara cobra o frete da lata de sardinha, ele comprou um pneu um dia. E ele chama esse pneu de custo operacional dele. Só que dentro desse custo operacional tem um imposto embutido, que ele não chama mais de carga tributária, ele chama de custo operacional. Exatamente. Ou seja, eu costumo dizer para as pessoas que não gostam de ouvir o que eu vou falar, quando eu falo imposto é roubo, significa o quê? Imagina eu fazer um passe de mágica e acabar com o Estado hoje, não tivesse mais ninguém pagar mais imposto, o teu R$1.000, ele no primeiro mês valeria de cara R$8.000. O teu 1.000 valeria R$8.000. E os subsequentes meses, que é riqueza em cima de riqueza, isso vai aumentando. Então toda vez que eu vejo uma pessoa fala assim, coitado, que miséria, vive com R$1.000, eu falo sim, é que esse R$1.000 tem 7.000 nele embutido, que o governo está servindo para o mesmo Alexandre de Moraes, camarão, lagosta, vinho, avião da FAB, que isso não cai do céu de graça. Alguém está pagando essa conta. Sabe uma outra conta que me deixa puto? Quantos por cento, eu não sei esse número, tá? Mas eu imagino que seja a proporção. Quantos por cento de toda a arrecadação vem de imposto sobre consumo, quanto vem sobre imposto de renda? Que acho que é onde você chegar. Isso é uma curiosidade, porque assim, o Brasil, ele de fato tem uma grande diferença com relação ao resto do mundo. Quase todo mundo tributa a renda. Exato. E não o consumo. E aí fala, nos Estados Unidos pode chegar a 50% o imposto de herança. Realmente pode. Porque lá a tributação é sobre a renda. A herança é uma nova renda que você tem. Só que o consumo quase não tem tributação. E lá tem a questão do IVA e tal, beleza. Mas olha que curioso, Rodrigo.
Sabe quando eu comecei a analisar essa questão da real carga tributária nossa? Quando a gente começou a olhar as contas da prefeitura. Porque qual que é a regra da carga tributária média do país? Você pega o PIB, que é toda movimentação financeira, e você pega a arrecadação tributária. Ali você tem a carga média. Estava em 2,3 trilhões. Só que tem um detalhe que está oculto por aí. O que está no PIB? Endividamento do governo, impressão de moeda. E aí, se você tirar essa parte do PIB e calcula só as operações de fato com a tributação, Deixa eu a nossa explicar. carga tributária passa de 50%. Explicando isso, eu expliquei, tem muitos vídeos antigos do Ilan que eu sempre falei sobre isso. Como é que se calcula o PIB? É C, que é aquilo que é riqueza gerada por nós, todos os dias, mais G, aquilo que são gastos do governo, é assim que calcula o PIB. Aquilo que a gente produz de riqueza, aí paga imposto, vem lá pro G, e o G começa a gastar, então tá somando aqui. E a balança comercial, importações menos exportações. Ok. Agora, olha o lance interessante. Se o governo começa a imprimir dinheiro e começa a gastar feito louco, o PIB começa a crescer. Olha que coisa louca. E aonde está a questão? Por que isso muda a regra tributária? Porque a princípio, bom, o governo comprou, então de fato teve imposto ali, mas não, porque quando você imprime moeda, é uma moeda nova. Então não tem o imposto da operação financeira, na verdade você está criando um imposto com uma moeda que não existia. Então você está maquiando quanto você paga de carga tributária, endividando o seu país. Não, e não precisa nem fazer tanta conta. Para e analisa o imposto sobre consumo, que é o para... Porque as pessoas ficam discutindo imposto de renda e eu não sei o número. Eu perguntei para o GPT esses dias, ele falou que menos de 20% da arrecadação é imposto de renda no Brasil. Então o grosso está sobre consumo. O grosso está sobre consumo. Sim. E consumo hoje a gente tem ICMS, PIS, COFINS. Certo? Vamos arredondar? 30%. Aí você vai para Orlando, para Flórida, 6%. Exato. 6%? Markdown, né? Custa R$100, Exato. 106. 106. O É nosso, diferente daqui. O nosso, 30%, né? Custa R$100, 130? Não, 142 para tirar os 30%, Exato. porque é de cima Tem para baixo, tem uma segunda diferença, tá? IVA no resto do mundo, operação financeira. PIS e COFINS no Brasil era para ser financeiro, mas a gente sabe que muita coisa não dá crédito. Exato. ICMS, pior ainda. Porque ICMS só gera o crédito à transferência do produto. Então, quando você olha só nos percentuais, não tá ali o número. O problema tá quanto tá gerando de crédito a cadeia anterior. Que a cadeia de crédito do Brasil é muito menor do que nos outros países. Mas aí tem uma coisa, você estava falando da prefeitura. Só para a gente trazer no nosso âmbito municipal, para a gente entender, porque é o nosso quintal, fica fácil. Porque 2,3 trilhões de reais, ninguém, nem você, nem eu, a gente não consegue conceber o que é isso. Não cabe na calculadora, ferrou. E não cabe, a gente não consegue conceber coisas tangíveis. É difícil conceber a receita corrente líquida do município, que é de R$1 bilhão. É difícil. Mas você sabia que desse 1 bilhão, só 45 milhões é IPTU? 60 milhões agora, que acho que subiu depois do final do governo de Lador? Ou seja, 6%. Esse 6%, que os prefeitos deviam estar tentando brigar para liberar esse dinheiro, para deixar na mão do pessoal, para comprar no comércio, que a gente só vê a maior rede varejista do Brasil, aluga-se, está crescendo. Aluga-se. Muita gente está desesperada porque fica difícil num país com tanta carga tributária. Então, essa é a grande pergunta. Nós já pagamos o maior imposto do mundo? A prova é o começo da minha pergunta. Quem que vai sobreviver? Rodrigo, nem o Estado sabe. E olha curioso, nós vamos ter uma transição. Primeiro, a nossa reforma tributária vai até 2072. 63, se for pegar. Então, assim, vai ser tranquilo. Vai ser suave. É a maior reforma dos últimos 50 anos que vai durar mais 50. E aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí, existe por que no ano que vem nós vamos pagar 1%. Não é para testar sistema. É porque eles não sabem quanto põe de alíquota, porque não sabem quanto vai arrecadar. Porque a maior diferença na reforma tributária não é simplesmente, vou tirar esse imposto e vou colocar um novo para simplificar a conta. Não é isso. É uma mudança gigantesca cultural. Fabiano comentou, não, porque tem IVA que é por fora. Isso é uma mudança muito grande. Imagina você chegar na prateleira, vai comprar uma água lá que tá R$10, você vai passar no caixa, é 12. Eu vi 10.
Ah, não, Danilo, mas é só você colocar o IVA do lado ali, vai ter o preço, resolve. Tá, no mercado resolve. Mas e toda a operação financeira que muda, porque agora o crédito passa a ser financeiro. Muita gente que não gerava crédito passa a gerar, muita gente que não pagava passa a pagar. Você falou do aluga-se, o aluga-se vai ficar complicado, porque o aluguel, pessoa física, 33% de imposto. Então esse governo Porque além do imposto de renda, vai ter mais IBS e CBS. Essa galera da nova reforma tá igual um pedreiro que eu tinha lá no sítio. Bom, então como é que é? Ele ia fazer uma área grande assim, primeiro ele fazia a área, ele jogava água para ver onde é que ia pôr o ralo. Mais ou menos isso? Eu acho que é bem por aí. Ele vai primeiro, vai depois... Vamos ver onde põe o ralo agora. Boa. Vamos ver para onde a água vai. É curioso porque é evidente e notório que existe uma sonegação muito grande no país cultural. Cultural, ninguém quer pagar imposto. Todo mundo sente a dor que é pagar imposto. Você sabe que para mim sempre esteve implícito, eu que venho da década de 80, 90 empreendendo, sempre que esteve implícito um combinado, ó, eu vou cobrar o impossível de se pagar e vocês pagam o que der. Mas aí de repente mudou a regra do jogo e falou, não, sabe aquele impossível lá? Vai ter que pagar, porque agora nós estamos cruzando todas as informações e nós vamos pôr mais. Essa é a sensação que eu tenho. Essa é a sensação de todo, que você tem, que todo mundo tem. Porque uma coisa interessante no governo, que nós fomos lá entregar o título, título honoris causa para o Temer, na reforma trabalhista, uma das coisas do Temer que me chamou a atenção, Temer é da outra geração ainda, aqui fazia esse cambiocó todo, e na época tinha uma regra que era o seguinte, preço em dinheiro, preço no cartão de crédito, tinha que ser o mesmo. E ele cancelou isso para ver se as pessoas começavam a pagar em dinheiro, justamente para sonegar o Brasil voltar a crescer, porque vinha da Dilma quebrado o país e ele precisava fazer o Brasil crescer. E ele é socialista, o Temer é socialista, mas foi o único presidente na economia liberal de verdade. Foi. Sonega. Inclusive foi isso que me fez entrar pro Ilan. Exatamente. O Temer, quando ele fez isso, ele falou assim, gente, sonega, senão o país não vai para frente. E aí o pessoal voltou a operar, o pessoal começava a querer receber em dinheiro, porque aí não tinha o cartão de crédito, aquela coisa toda, não declara, vai para frente. E o Brasil sai daquela crise de 16, entrega para o Bolsonaro em 18, já subindo a rampa. A economia subindo a rampa. Não sou fã de Temer, está muito longe ideologicamente de mim, mas foi o presidente na economia mais liberal que eu já vi. Foi sensacional. E se não tivessem pego lá o Joesley e feito aquilo que fez, tinha passado previdência trabalhista, porque aqui ele conhecia os bagres ensaboados do Congresso. Nós vamos encerrar esse bloco, vamos partir para o bloco final. E o que nós vamos querer saber, Danilo, é justamente porque está ficando impossível ganhar dinheiro nesse país. Eu já pensei em buscar o meu Bolsa Família. Não, estou pensando, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que você me explica lá depois que eu tenho que para buscar meu Bolsa Família, porque é isso que o governo quer. Esse é o ponto-chave da coisa. A pergunta que fica é, Danilo, você com a sua experiência, quanto tempo e principalmente, quanto tempo para governos e políticos descobrirem que o que fizeram é uma armadilha difícil de ser reformulada e quanto tempo leva isso e se é possível um governo qualquer reformular isso? Responde isso no próximo bloco. Empreender com sócio é desafiador? A sociedade não pode ser uma dor de cabeça. A DZSA Advogados Associados apoia empresários em todas as questões societárias, desde contrato social, acordos de sócios e até mediação de conflitos, garantindo segurança jurídica para que você foque no crescimento da sua empresa. Você sabe quais são as regras da sua sociedade? Se não, você precisa de suporte jurídico especializado. Fale com a DZSA e saiba como podemos ajudar você a proteger o seu negócio e preservar a sua sociedade. O Grupo LaLuce é um ecossistema completo de cuidado para a sua família. Com o Plano LaLuce, você garante assistência funerária 24 horas e tranquilidade em todos os momentos. A Brave Benefícios facilita o acesso à saúde e bem-estar.
A Clínica Doutor da Saúde oferece atendimento humanizado, com consultas a valores acessíveis. E o Laboratório Lápis realiza exames rápidos e precisos, até com coleta em casa. Até seu pet tem proteção com o Mais Que Amigo Pet. Grupo La Lucy. Soluções completas para cuidar de quem você ama. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e sai de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. O Instituto Liberal da Alta Noroeste, ILA, forma mentes livres baseadas na razão e na responsabilidade individual. Inspirado na Escola Austríaca de Economia, promove cursos, grupos de estudo e debates sobre liberdade e ação humana. Por apenas R$100 por mês, você participa de uma comunidade que aprende, pensa e age livremente. ILA, liberdade, razão e ação humana como pilares da civilização. WhatsApp 18 991 46 12 38. Instagram, @Instituto ILA. Contato @institutoilan.org.br. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Papo muito legal hoje, tratando de um assunto que é da curiosidade de todo mundo que está começando esse ano de 2026. Saber para onde vai, nós já vamos estar quase no final de janeiro, quando esse programa for ao ar, Danilo. Você já vai ter vivido muita gente chorando, batendo na sua porta, querendo entender por que está errado, o que o governo está dizendo que ele está devendo, ele nem sabia que estava devendo. Mas a minha pergunta para ti é o seguinte, você como advogado, conhecedor das leis, e que não é fácil mudar uma lei, nem voltar atrás de uma lei, nem abrir mão de receita para o próprio Estado. Só que o Estado agora resolveu que a receita de todo mundo é dele. Com o judiciário como é. Vai ser abrir mão de receita, voltar atrás. Ou seja, esse é a minha pergunta, talvez quando eu te convidei para vir aqui não te contei que eu ia te colocar nessa fogueira, mas a pergunta é o ponto de não retorno. O Brasil quebrou? Você sabe que a fogueira é que você me pôs num programa que vai nascer velho. Porque nós estamos no meio da reforma, as alíquotas não foram implantadas, nós temos projeções. Então hoje a expectativa pelos estudiosos é que chegue em 28,5%, o governo promete 26,5%, mas não vai fechar a conta. Mas os estudos também, ninguém sabe, porque vai mudar toda a regra do jogo. Pô, a gente vai ter o split payment, o que é isso? Não, vai acabar a sonegação de imposto. O imposto vai ser retido na operação financeira. Passou o cartão, o governo vai para cá, a outra parte vai para cá. Então é uma mudança cultural muito grande. Muita empresa vai perder dinheiro. Por quê? Crédito PIS/COFINS, a hora que acabar PIS/COFINS em 27, não pode mais usar. Então assim, quem não fez revisão tributária, corre atrás. Mas não era só até agora, até dezembro deste ano? Não. O que muda nesse ano, tá? A partir do ano que vem a gente tem 1%, uma alíquota de 1% a mais que não é a mais. Como assim? Vai pagar 1% de IBS e CBS, só que esse valor vai ser compensado em PIS e COFINS, então não vai sentir. Aí é o ano teste. Mas vai ser compensado quando? Não, de imediato. De imediato. Então, ele vai estar pagando aqui, mas já vai estar sendo ressarcido aqui. Exato. Não vai ter aumento de fluxo de caixa para o governo? Não vai. Jogou água no piso. Tá. Jogou água no piso. Vamos ver para onde vai. Exatamente, para entender qual a situação. Nesse meio tempo, eles já vão criar as normas complementares para tratar tanto a regulamentação das alíquotas quanto os benefícios. Como assim benefícios? Alguns segmentos vão ter benefícios. Por quê? Vai ficar mais caro para todo mundo? Não, para a indústria vai reduzir. O imposto vai reduzir para a indústria, curiosamente.
para quem presta serviço, que é o meu caso, no melhor dos cenários, pelo que eu tive analisando, fazendo alguns planejamentos, algumas questões ali, e a advocacia é bastante limitada com relação ao planejamento, eu vou ter um aumento de alíquota direto de 4%. No pior cenário, 9%. Bom, olha lá. 9%. Todas as suas receitas. Porque tudo que você receber... Sobre o meu faturamento. Sobre o meu faturamento, tá? Só que a indústria vai ter uma regra um pouco diferente, porque agora, como está equalizando ICMS e ISS em um só, a gente tem o ISS que vai de 2 a 5 e o ICMS, que varia muito, mas de 12 a 25. Então vai ter uma equalização. A proposta é que fique em torno ali de 17% de imposto. Então, para quem pagar 5 vai para 17, para quem pagar 25 vai para 17. Com alguns fatores de correção e tudo mais, então vai ter uma mudança muito grande nesse cenário todo. E Danilo, o que vai ser? Não faço ideia, porque se o governo está fazendo e não sabe, quem sou eu? E é interessante porque alguns empresários falam, cara, mas eu preciso estar 100% preparado. A preparação é contínua. É nós acompanharmos todos os dias alguma mudança, que nem teve na semana a questão de ser aprovada a tributação de dividendo, que aí já muda um monte de estratégia. Quem estava criando o host para distribuir tudo por uma só, desfaz tudo, monta diferente. Muda, a regra do jogo muda todo dia. E aí, Danilo, e como é que eu faço para saber em primeira mão? Faz que nem eu. Saiu a lei, você lê, não vai entender como geralmente eu também não entendo, e você interpreta do seu jeito e tenta fazer. Porque o governo não entende, muda a regra todo jogo. A gente, no Brasil, é o único país que tem essa discussão tributária toda. 95% dos debates tributários do mundo estão no Brasil. Onde o judiciário interpreta a lei que o legislativo fez. Não é o próprio legislativo, então é uma bagunça muito grande. Como ter certeza? Quando não o fiscal. Quando não o fiscal. Porque quando eu tinha, eu tinha empresa o fiscal de telecom, interpreta, mas quem vai decidir é o judiciário. Sim, mas aí você vai ter que gastar com advogado. Sim. Muitas vezes você vai ter que pôr dinheiro depositado em juízo. Então, por causa da canetada do cara, interpretou para depois de 4, 5 anos você descobrir que o fiscal estava errado. E ele não vai pagar nada por isso, né? Não, normal. E aí vida que tem segue. um ponto, só que eu vou colocar aqui um ponto, que é essas coisas que todo mundo passa a me odiar quando eu falo. Mas eu não posso deixar de falar, tá lá no livro Ação Humana, não me engano, capítulo 20 e poucos, eu não vou me lembrar agora de cabeça. Chama-se Privilégios e Quase Privilégios. Mises diz o seguinte: quando a lei é mal feita, você cria privilégios. Quando o corrupto vai lá e resolve o teu problema, são os quase privilégios. As duas coisas é errada. Resolve do jeito que te for mais fácil. Então, se sair mais barato, você dá um dinheiro pro fiscal, dê. Caso, eu estou escrevendo um livro, não estou sugerindo ninguém a fazer isso, estou escrevendo um livro, vai se chamar A Revolta de Atlas. Já foi escrito, né? E Rodrigo, respondendo a sua pergunta, qual que é o grande problema? O Fabiano trouxe a questão da interpretação do fiscal. E olha, Fabiano, que situação delicada. Eu tenho uma empresa que fatura 100 mil reais, o fiscal interpretou uma autuação de 1 milhão de reais. Não consigo depositar em juízo. Vou para o tribunal. Eu posso perder. A ação tributária no Brasil demora em torno de 8 anos. Corrige isso daí. O que a empresa faz? Isso? No Selic? Opa! Aí ferrou. E depois judicializado 1%. É. E aí qual que é a situação? O cara confessa, porque se for pro tribunal ele não tem ele fecha se ele perder. Então ele confessa algo que ele acha que tá certo, porque é mais barato você pegar o desconto e pagar e parcelar do que assumir o risco de daqui a 8 anos a sua dívida de 1 milhão virar 7, 8 milhões de reais e você de fato quebrar. Olha que situação delicada. E aí, Danilo, quem vai sobreviver? Mais uma vez no Brasil, principalmente os grandes players. O amigo do rei, porque é o cara que consegue montar um departamento fiscal interno, é um cara que consegue ter a previsibilidade de ter um escritório assessorando ali no dia a dia, porque aquele barzinho que está acostumado a vender só no dinheiro e agora começou a aprender o que é Pix, que não emite nota, esse cara vai morrer. Não, o motorista de aplicativo, que recebe tudo, não se recebe Mas esse já mais declara, dinheiro. né? Mas esse já declara, esse não vai sentir. O duro é o cara que não declara. Porque não vai ter para onde fugir. As operações todas vão ser PIX. O sistema da reforma tributária, que está sendo investido na fiscalização, ele é 150 vezes maior do que o PIX. E a gente tem a IA hoje. É muito fácil. A IA já está sendo usada em análise da procuradoria. Tem uma situação que a gente faz uma revisão de capacidade de pagamento para pedir desconto, era feita com o procurador. Hoje a IA já faz. É muito mais assertiva. E a fiscalização com IA é muito fácil. Ninguém vai passar incólume. E aí, mas olha curioso,
Se de fato o governo levar a sério, pode ser que a gente tenha uma redução da carga tributária. Porque a gente tem uma sonegação no Brasil muito grande. Agora, você confia? Eu não. Eu acho que eles vão aprender a gastar o que sobrar. Nunca vi falar que eles... sobrou dinheiro aqui, vamos parar por aqui. Você já viu isso? É buraco sem fim. No final do dia, Rodrigo, de fato, imposto é roubo. Então o governo vem coercitivamente, ameaçando literalmente a nossa vida, se nós não pagarmos. E aí a analogia que eu sempre faço é, se você vai ser assaltado, você reage? Não. Eu sou a arma que defende o empresário. Bacana. Se tiver armado, sim, você é a arma que defende o empresário. Para a gente começar a encerrar aqui, então, Danilo, eu tenho uma pergunta prática aqui para a galera. Doação. Lembra que você vai fazer doação para os filhos? Acho que é 80 mil por ano, não é isso? Que é livre de imposto? O cara tem um aluguelzinho da casinha dele lá. Ele não pode receber isso aí e declarar como doação do inquilino dele? Deixar o cartório, deixar o contrato só para caso precise arrancar o cara? O governo vai tributar. É a interpretação. Não. Há uma vedação expressa? Não, não há. Na verdade, vai ser considerado aluguel. Vai ser considerado aluguel, interpretado como doação. Narrativa só vai funcionar pro lado deles. Nosso lado nunca vai funcionar, essa é a realidade. Obviamente, é meu filho. Aí vai colar. Agora um terceiro, esquece. Né? Esquece. Porque o interessante disso tudo é o coitadinho que trabalhou a vida inteira, conseguiu comprar um imóvelzinho e vai ver agora a situação um terço. Esses pequenininhos não vão ser afetados. A gente está falando em operações maiores, né? Mas o problema é justamente maior, porque é o maior que gera impacto na cadeia tributária do Brasil, que vai gerar um impacto no produto na prateleira. Porque a gente não está deixando de tributar o consumo e agora estamos tributando a renda. Por que distribuição de lucro era isento? Porque a gente paga o IRPJ. Então houve um aumento no IRPJ lá atrás, salvo engano ali em 95, que foi onde o dividendo passou a ser isento. A gente teve, se eu não me engano, 92, 93 foi isento, depois voltou a tributar, em 95 teve um aumento de imposto de renda, uma mudança na situação tributária e passou a zerar dividendo. E agora a gente manteve tudo que paga, exato, mas é sempre assim, dividendo. Mantém e vem mais. E joga água para ver onde coloca o ralo. É isso. E se vai colocar também, se não larga, se o cara já recebeu a diária, tchau. Eu tô achando que eu sei qual que é o ralo, viu? Vamos ter que encerrar nosso programa, Danilo. Falando para a câmera aí da frente, diferente se valeu a pena ou não empreender no mundo dos negócios, eu sei que para você sim valeu. A minha pergunta não é uma pergunta, deixe uma mensagem para os empreendedores que nos assistem, o que eles devem fazer a partir desse começo de ano de 2026. Primeiro, revise sua contabilidade, procura se você tem crédito. É importante ter dinheiro no bolso. Prepara seu fluxo de caixa, porque o maior impacto nas empresas não vai ser na carga tributária, porque a carga tributária é para todo mundo, vai ser no fluxo de caixa que nem todo mundo está preparado. Tenha uma consultoria permanente, ainda que do seu contador, sobre o reforma e quais impactos isso vai gerar no seu negócio. Não aceite a carga tributária. Busque alternativas para você otimizar o seu negócio, melhorar o seu fluxo de caixa e pagar menos imposto. Não se esqueça, imposto é roubo. Perfeito. Com a mensagem dessa no final falando que é música para os meus ouvidos. Até o próximo Araçatuba S.A.